Meus queridos, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, amém? Quero aqui falar um pouco sobre oração. Vamos entender o que diz Mateus capítulo 6 e o versículo número 5, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Está em Mateus, no capítulo 6, o versículo 5. Será que esse texto ensina que não devemos orar em pé? A forma mais fácil de interpretar isto é simplificando o texto. Vamos ver. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar para serem vistos pelos homens. O que seria orar para serem vistos pelos homens? Significa orar simplesmente para demonstrar aos demais que você é religioso, mas uma oração sem uma fé sincera. Um exemplo seriam as pessoas que simplesmente oram para poderem dizer que são cristãs, embora tenham tanta fé quanto um ateu. A verdadeira prece é feita para Deus e por livre e espontânea vontade. Não ore pensando no que os outros acham de você, mas sim pensando em Deus. É basicamente isto que o versículo trata. A posição em que você faz a prece é irrelevante para ele, pois a verdadeira fé está em nossos corações. Se esses versículos fossem interpretados ao pé da letra, entraria em contraste com vários outros textos. Entendendo um pouco melhor, o próprio Senhor nos mostra o modelo de oração. Note que o próprio texto mostra pessoas orando em pé. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, coitado, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas no capítulo 18 e o versículo de número 10 ao 14. Nosso coração deve ser extremamente sincero. Não é possível enganar a Deus. Portanto, sem sinceridade, orar é perca de tempo. Mateus 6 e 5 ao 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Este texto não diz que devemos orar escondido, mas sim que devemos orar com a intenção de agradar aquele que nos vê em segredo. Muitas vezes oraremos em público, mas ainda assim devemos ser sinceros de coração e na oração agradar a Deus e a mais ninguém. Orar em qualquer posição. É possível orar de várias formas. Vejamos alguns precedentes bíblicos. Primeiro, orar em pé. 1 Samuel no capítulo 1, versículo 10 ao 26, Lucas 18 e 11. Segundo, orar de joelhos. Daniel no capítulo 6, versículo 10, Lucas 22 e 41. Terceiro, orar curvando a cabeça e inclinando a terra. Êxodo no capítulo 12, versículo 27, 34 e 8. Quarto, orar prostrado. Números no capítulo 16, versículo 22, Mateus 26 e 39. Está escrito tudo isso na palavra do Senhor nesses versículos que acabei de citar. Orar em qualquer lugar. É possível orar em qualquer lugar. Vejamos alguns precedentes bíblicos novamente. Primeiro, dentro do grande peixe, Jonas
2 e 1. Segundo, sobre os montes, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, Mateus 14 e 23. Terceiro, no terraço da casa, Atos 10 e 9. Quarto, num quarto inteiro, Mateus 6 e 6. Quinto, na prisão, Atos 16 e 25. Sexto, na praia, Atos 16 e 25. Nós devemos orar, amados, o tempo todo. O último conselho é orar o tempo todo. Quanto mais, melhor. Tantas vezes, quantas vezes conseguirmos, sempre que tivermos oportunidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 17. Orai sem cessar. Amém, amados? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.